Fala pessoal, tá aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Dani Ceballos, vai jogar essa temporada 19-20 por empréstimo ao Arsenal, né? Um jogador muito interessante do Real Betis, da base do Betis, jogou muita bola no Betis inclusive, uma das promessas do futebol espanhol, muito jovem ainda e muito pouco aproveitado no Real Madrid, né? Eu comentei agora no vídeo do Jesus Valerro que o Zidane não tem muito essa característica, não demonstrou pelo menos essa característica de aproveitar jovens nos seus times. Então o Ceballos, né, assim como o Jesus Valerro, o próprio Vinícius Júnior deixou de ser aproveitado na reta final de temporada, são jogadores que vão sair por empréstimo, né? O Vinícius Júnior não acho que vai sair por empréstimo, mas o Jesus Valerro e o Dani Ceballos são dois jogadores que, na minha opinião, tinham potencial para serem aproveitados no time titular do Real Madrid, mas que por uma filosofia, né, uma ideia de jogo do Zidane não vão ser aproveitados. Acho que é uma pena, mas se a gente pensa no Arsenal, né, falando agora, voltando pro lado de Premier League, e pro próprio Ceballos, que talvez tenha mais oportunidades no Arsenal, até por ser um jogador de uma característica diferente, de um jogador que o Arsenal não tem no seu elenco, ele pode ganhar minutos de jogo sim, pode até ser titular para essa temporada 19-20. Bom, fala um pouquinho sobre o Ceballos, estilo de jogo, um jogador, digamos, eu acho ele um meio campista bem moderno, muito promissor, com tanto características interessantes para ser esse meia defensivo pelo lado esquerdo, não um marcador, mas um cara que pode recompor muito bem, né, fazendo ali uma dupla ao lado de um lateral. Ele funcionou muito bem protegendo o lado esquerdo com o Reguilón, se a gente fala em primeira temporada de campeonato espanhol, né, com o Lopetegui, posteriormente, a maior parte do tempo com o Solari, foi sólido defensivamente para aquele lado. Né? Tive uma ligação aqui de cancelar. Voltando, o lado esquerdo muito sólido com o Reguilón, né, que ocupou a vaga do Marcelo, que realmente não vinha fazendo por merecer. Depois até voltou a ser titular com o Zidane, depois da demissão do Solari, por conta da eliminação para o Ajax. Mas era um lado esquerdo sólido, defensivo do Real Madrid. E o Ceballos conseguia fazer muito bem essa função defensiva. E ofensivamente, ele é interessante porque ele tem a capacidade técnica do drible, né? É um jogador ágil, apesar de não ser aquele típico meio-campista espanhol baixinho, né? Ele tem 1,80 m, se não me engano. É até um jogador relativamente alto para os padrões de meio-campo dos times dos espanhóis, né? Se a gente fala em Iniesta, Xavi, o Pug, por exemplo, do Barcelona, que é uma dos jovens mais promissores, se a gente fala dessa característica desses jogadores pequenos, baixinhos, habilidosos. O Ceballos é um jogador de um pouco mais de estatura, mas também tem a agilidade, tem a qualidade no drible e a inteligência de jogo para conseguir achar um homem de frente, conseguir lançar um atacante. Ele tem também essa qualidade no passe. Então, além de reunir essas características defensivas que eu falei, jogando como esse meio campista num trio pelo lado esquerdo, ele tem essa característica principalmente de de ter a bola no pé, conseguir descolar um drible, fazer uma jogada individual que possa resultar num passe para um homem de frente. É um jogador com uma característica que o Arsenal não tem, né? E ainda mais se a gente for pensar que o Unai Emery é um treinador que está muito aberto à variação tática. Ele joga no 4-2-3-1, não é muito fã de um 4-3-3, mas em alguns momentos joga num 4-3-3, num 4-1-4-1, mas principalmente num 3-5-2 ou num 3-4-1-2, sendo o Ozil esse camisa 10, né? Atrás da dupla, né? Talvez o 3-5-2 do Unai Emery seja o esquema que o Arsenal mais conseguiu render bem, né? Num trio de zaga, numa linha de 5 e a Aubameyang e Lacazette funcionando como essa referência. O Ceballos pode fazer muito bem esse terceiro meio-campista pelo lado esquerdo. Por que não? Se a gente for pensar que pelo lado esquerdo a gente nessa temporada, né, tem o Iwobi, tem o Mkhitaryan, que trabalha mais como meia, também pode jogar pelo lado direito, mas ele é muito mais um jogador descentralizado que de fato um cara agudo. A gente pode ter o Bukayo Saka jogando por aquele lado, né? O Bukayo Saka não é exatamente um ala, né? Ele é mais um ponta por aquele lado. Mas, enfim, vamos pensar no Iwobi, por exemplo, que é um cara mais estabelecido no esquema de jogo do Arsenal, né? O Kolasinac, por exemplo, que jogou a reta, principalmente ali a metade até o final de temporada como titular, como esse ala pela esquerda. O Ceballos pode fazer essa dobradinha. Se a gente for pensar que o Kolasinac, ou os jogadores que vão jogar para aquele lado esquerdo, vão fornecer apoio à linha de fundo, o Ceballos pode ser esse cara que vai trabalhar por dentro partindo do lado esquerdo. Ele pode funcionar, porque ele também tem essa característica de armar jogadas, de criar chances. É um estilo de jogador que o Arsenal não tem. Você tem o Xhaka, que é mais um volante de proteção, um iniciador de jogadas. Você tem o Guendouzi, que é um box-to-box também, mas que não tem tantas características de meia, de qualidade de drible
com a bola no pé que o Ceballos tem. Você tem o Torreira também, que é outro box-to-box, mas que também não tem muito essa função de armador de jogadas que o Ceballos pode fazer, né? Então, tem o Olainka, que é um jovem muito interessante, mas que talvez com essa contratação perca um pouco de espaço, né? O Arsenal tem alternativas ali naquela faixa, e o Ceballos é um cara diferente, de uma característica que o Arsenal não tem, um jogador que pode fazer muito bem duas funções, apesar de eu enxergar ele ainda mais como um meio armador, e pode encaixar bem nesse esquema de 3-5-2, sendo esse terceiro meio campista pelo lado esquerdo. Ou se a gente for pensar num 3-4-3, ele pode jogar ali ao lado do Xhaka, né, tendo o Ozil como esse camisa 10. Enfim, o Unai Emery tem alternativas, né? Talvez, não sei, se a gente for pensar num 4-2-3-1, ele pode ser esse meia pela esquerda, não para fornecer uma jogada de linha de fundo, né? Isso seria mais função do Kolasinac, mas ele pode centralizar. Se a gente for pensar que o Mkhitaryan joga em alguns momentos como esse meio aberto pela esquerda, e o Mkhitaryan não tem essa característica de buscar a linha de fundo, pelo menos hoje em dia não tem mais isso, né? E quando ele joga muito mais trabalhando por dentro, o Ceballos pode fazer essa função. Ainda mais que ele entrega mais defensivamente que o Mkhitaryan vem entregando nessas temporadas que ele fez pelo Arsenal. Então acho que é uma contratação muito interessante pro Arsenal, de um jogador de uma característica que o Arsenal não tem, que pode desempenhar essa função de meio campista pelo lado esquerdo, ou de um meio esquerda que vai trabalhar por dentro, melhor do que o Mkhitaryan e o Obi, né? O Obi até e o Mkhitaryan são de características diferentes, né? Mas pode fornecer uma alternativa ali interessante, de um time que vai passar muito mais por um jogo de meio campo. A gente pode pensar, por exemplo, num trio de meio campo com Xhaka, Ceballos e Ozil. É um trio vai ser um time muito mais pautado na troca de passes por dentro do que um time que busca Aubameyang, Lacazette ou as jogadas de lado. Óbvio que você também pode ter jogadas de lado tendo o Ceballos jogando aí num trio de meio campo. Óbvio que tem. Mas agora você tem mais uma alternativa. E o Unai Emery, que é um técnico que é muito aberto a ideias diferentes de jogo, pode usufruir muito bem. O Ceballos pode usufruir muito bem desse técnico que busca muitas ideias, tem muitas variações de jogo. É um dos pontos positivos do Unai Emery no Arsenal, tá? Acho que é um jogador que vai fazer muito bem a saída ao Arsenal, apesar de eu achar que ele poderia ter sido aproveitado no Real Madrid para essa temporada. Enfim, eu vejo ele como um jogador com potencial para ser titular no Arsenal, e acredito que vai ser, ainda mais pensando no Emery, como eu falei, num cara que entende, que é um cara que é muito aberto a ideias, né? Um cara que varia muito seus esquemas táticos. Ceballos pode se beneficiar disso, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.